Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma aula aqui do Caminho da Modelagem, o nosso evento gratuito, onde a gente vai aprender a fazer uma jaquetinha como essa daqui, né? Do absoluto zero, desde tirar as medidas do corpo, passando por todas as etapas de modelagem, até a costura, até a finalização da peça, tá? Essa aqui é a peça piloto, acho que já falei isso pra vocês antes, que essa aqui é a minha peça piloto. A peça original mesmo a gente vai construir aqui junto, aqui em cima da mesa, tá? Hoje eu quero falar para vocês, né, com vocês, sobre modelagem. O que é a modelagem, para que serve a modelagem, quais são os fundamentos principais da modelagem, né? Então a gente vai precisar ter uma conversa séria aí, e esse vídeo não pode ser pulado em hipótese alguma, porque uma boa modelista, uma boa costureira, ela sabe essas coisas que eu vou explicar aqui hoje, tá? A primeira coisa que eu quero falar para vocês, assim, é que o método Costura que Cura trabalha com modelagem plana, tá? Que é aquela modelagem que a gente faz no papel. A gente pega um papel e faz todos os traçados. A gente não trabalha com mulagem, né? Ou modelagem tridimensional, que é aquela que a gente vai colocando no manequim e vai montando a roupa. Não é isso que a gente faz no papel, tá? E aqui a gente já vai começar tendo a nossa primeira lição, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é a diferença entre bidimensional e tridimensional, que daí vocês vão conseguir entender melhor a modelagem que a gente faz. Alguma coisa bidimensional é que só tem duas dimensões, que é a altura e a largura, igual eu tô aparecendo aí na tela de vocês agora. Vocês até sabem, né, que eu tô numa sala, que eu tô num espaço, mas quando vocês olham, vocês conseguem ver apenas a minha altura e a minha largura. Então, quando eu faço um desenho no papel, ou mesmo quando eu faço uma modelagem no papel, isso significa bidimensional, é um objeto ou um desenho bidimensional. Já o tridimensional é que possui três dimensões, que é a altura, a largura e a profundidade. Por exemplo, se vocês olharem agora, não sei se vocês estão olhando no celular ou no computador esse vídeo, mas vocês vão ver que o celular de vocês, ele é tridimensional. Ele tem a altura, a largura e uma profundidade, né? Que é a grossura dele, digamos assim. Assim como tudo que vocês olham ao redor de vocês vão observar que são objetos tridimensionais, tá? Que são objetos que têm largura, altura e profundidade. E aí, pasmem, o corpo humano também é tridimensional. A gente tem altura, largura e profundidade. Então, quando eu falo de modelagem tridimensional, significa que eu tô pegando uma modelagem e envolvendo o corpo, tá bom? Então, o que a gente faz aqui é modelagem bidimensional. Agora, eu quero falar para vocês uma outra coisa também. Sobre modelagem simétrica e assimétrica. Antes de falar de modelagem, eu quero que vocês entendam o que é um objeto simétrico e o que é um objeto assimétrico. O simetria é algo que é igual para os lados, para ambos os lados, tá? Então, se eu tenho o meu molde, por exemplo, ó, molde simétrico, tá vendo? Tudo que eu tenho para um lado, eu tenho para o outro lado. Então, significa que eu não preciso fazer ele inteiro. Eu posso calcular só um lado, né? E quando eu abro, ele tá igual para o outro lado. O nosso corpo, ele é simétrico. Eu tô falando de uma forma generalizada. Porque, assim, o termo simetria significa que uma coisa tem que ser idêntica à outra, tá? Então, assim, se o meu rosto fosse idêntico dos dois lados, seria um rosto simétrico. Mas não é, tá? Então, assim, vamos colocar de uma forma generalizada agora. Eu tenho boca, olhos e um buraquinho de nariz para esse lado e eu também tenho tudo isso para esse outro lado. Então, nesse sentido, a gente é simétrico. O nosso corpo também. Eu tenho uma perna, um braço, um busto, né? Tudo do lado direito. E eu também tenho do lado esquerdo. Então, nesse ponto, a gente é simétrico. E é por isso que os moldes são feitos pela metade. Porque a gente não precisa, eu vou lá tirar as medidas da pessoa, eu não preciso fazer dois lados da frente. Porque eu sei que eles vão vestir igualmente, né? Ou o mais parecido possível. Porque, repetindo, a gente não é idêntico dos dois lados, tá? A gente tá falando de forma generalizada. A mesma coisa nas costas. Eu não preciso fazer dois lados das costas. Eu posso fazer o molde dobrado ao meio, como vocês vão ver lá na aula de modelagem. Agora, o que é um objeto assimétrico? É que é diferente para os dois lados, né? Então, quando a gente vai falar em modelagem, um molde assimétrico é quando é diferente para os dois lados. Por exemplo,
Ó, tá meio feinho aqui meu molde, porque não é um molde de verdade, tá? Só dei de exemplo. Mas olha só, ele é assimétrico. Aqui eu tenho uma cava, eu tenho um ombro, mas aqui eu não tenho nada. É como se fosse uma roupa de decote de um ombro só. Ou a famosa nula manga. Todo mundo fala mula manca, mas não é, tá, gente? É nula manga, de anulada, beleza? Então, essas são as duas principais lições que eu preciso que vocês entendam para poder fazer as aulas, para vocês entenderem por que vocês vão fazer a aula pela metade e também por que vocês vão fazer a aula no papel. E agora eu quero falar para vocês sobre a importância da modelagem. Eu quero falar com vocês sobre as etapas da modelagem, como que funciona o método Costura que Cura, e eu quero que vocês prestem muita atenção, porque são lições valiosas mesmo que eu vou dar aqui para vocês. Se alguém tivesse me falado isso quando eu tinha lá meus 18 anos, né, que eu queria muito aprender a costurar, eu não teria passado tanto perrengue na minha vida. O processo de modelagem, gente, eu sei que a maioria das pessoas que tá aqui tá com muita vontade de costurar, né? Já tá louca, pezinho coçando pra pisar na máquina. Só que vocês têm que pensar que se vocês não têm nada modelado, provavelmente não vão ter o que costurar. E aí vocês ficam frustradas. Ou então, se vocês não aprendem a modelagem do jeito certo, a roupa não dá certo. E aí vocês ficam mais frustradas ainda. Aí isso vai gerar em vocês medo de cortar o tecido, porque vocês não sabem se vai ficar bom ou não. Então, a modelagem, ela vem pra curar todas essas dores. Ela vem como que eu vou dizer? Pra resolver esse problema, né? Por quê? Porque a modelagem é o projeto da roupa. Quando a gente faz uma modelagem bem feita, a gente sabe que a roupa vai ficar bem feita também. Vamos colocar aqui uma comparação, né? Uma analogia. Para construir uma casa, você só vai lá no terreno e ergue uma casa de qualquer jeito? Tem gente que até faz isso, mas a casa vai ficar boa? Não vai. A casa vai dar problema, vai dar goteira, ou ela nem vai parar em pé, ela vai cair. Por quê? Porque o importante mesmo numa casa é a fundação, é a base ali, né? O contrapiso, os alicerces. Então, isso é que uma casa precisa para que ela pare em pé. É a mesma coisa no molde, a mesma coisa na modelagem. A roupa vai dar certo se eu não fizer um molde? Talvez dê, né? Não sei se você tem um superpoder, talvez dê. Assim como eu também, quando eu não costurava, eu fazia umas saias, uns negócios meio malucos lá e até dava certo, assim, porque o meu gosto não era muito refinado. Mas agora que eu sei fazer, eu consigo fazer peças muito mais bonitas, né? Peças muito mais bem acabadas. Por quê? Porque eu sei fazer a base, eu sei fazer a estrutura, a fundação da minha modelagem. Que é o quê? São os moldes base, tá, gente? Vocês devem estar careca de ouvir. Se vocês estudam modelagem ou procuram vídeos no YouTube, ou se vocês acompanham aqui o Costura que Cura, vocês sabem que eu sempre falo que sem molde base não tem modelagem. Então eu brigo mesmo com as minhas alunas, eu defendo mesmo a construção do molde base e do molde base bem feito, que é o que o Costura que Cura oferece e ensina, tá bom? Porque sem o molde base é praticamente impossível de você construir uma roupa bem feita. Então, a gente tem algumas etapas, né, na modelagem. O molde base é o que eu chamo de estrutura. Tem algumas estruturas aí na modelagem que partem do molde base, que tem lá no Clube Costura que Cura, e que eu acho que são fundamentais. Então, a gente tem que aprender primeiro essas estruturas, para daí a gente dar continuidade. E qual que é o segundo passo? São a interpretação. Então vamos falar da casa. A gente construiu a casa, a gente fez a fundação dela muito bem feita, colocou os alicerces, ergueu as paredes de tijolo, mas ainda não tem reboco essa casa, né? Ela ainda tá sem detalhe algum. Aí você vai lá, você reboca, você pinta da cor que você quer, você pendura um quadro, você coloca uns vasinhos. Isso é interpretação. Como que você quer que a sua casa fique? Aí você vai enfeitando, vai colocando coisas nessa casa para que ela fique bonita, né? E aí, na modelagem é a mesma coisa. Esse segundo passo é interpretação. É quando a gente vai pegar o nosso molde base e vai interpretar a peça que a gente quiser. Sei lá, viu uma peça na internet, igual eu vi o casaquinho, por exemplo. Eu sei o que eu tenho que alterar ali no molde base para que esse casaquinho saia. O que eu mais ouço passei numa loja e vi uma roupa na vitrine e eu não sei fazer. Bate uma foto ou grava na sua mente, que assim que você chegar em casa, você pega a sua base e já vai trabalhar em cima, já vai enfeitar, já vai colocar reboco, já vai pintar as paredes da sua modelagem, entende? Porque a modelagem base, ela serve para ficar rente ao corpo.
ela não folga e nem aperta. Então ela é para ser uma representação exata das medidas do corpo. A gente vai, tira as medidas do corpo, tal, anota na fichinha do Costura que Cura e aí coloca essas medidas no molde base, né? Constrói o molde base com essas medidas. Então a gente sabe que do jeito que a gente tirou as medidas é que aquele molde base vai ficar, né? Então, no Costura que Cura, a gente não deixa folga no molde base. A gente constrói ele exatamente como o corpo é. Vocês vão ver que a gente vai tirar as medidas de forma bem rente ao corpo e aí o molde base sai bem rente ao corpo também. E aí sim, quando você olha ali em cima da mesa, você não tá vendo só um papel, você tá vendo a representação do seu corpo. E isso torna mais fácil essa parte de interpretar, né? De colocar no papel o que você quer para sua peça. Por exemplo, no casaquinho. Tem a cinturinha mais larga. Quanto de folga que eu tenho que colocar, né? Quão mais larga que eu quero. Então eu vou lá e adiciono na cintura, sei lá, 5, 10 centímetros. Tem um bolsinho aqui em cima. Onde é esse bolsinho? Aqui eu tô vendo que ele é um pouco mais pra cima do busto, né? Ele tem essa gola aqui, essa gola esporte. Então, eu sei que eu vou ter que fazer uma gola esporte. Então, essa é a interpretação, quando a gente vê a peça e consegue colocar no papel do jeito que a gente quer, tá? E por último, e não menos importante, vem a costura. Que daí o que acontece? Quando a gente interpreta essa peça no papel, a gente recorta todas essas partes, a gente coloca nome, coloca todas as informações em cada uma dessas partes de interpretação e recorta. E daí essas partes é que vão pro tecido, né? Pra gente recortar no tecido também, com margem de costura, né? Que daí a gente também vai falar disso mais pra frente. E aí sim, que vai pra mesa de costura, tá? Eu tô falando assim, aqui tudo muito grosso modo, tá, gente? Porque tem alguns detalhes, tem mais alguns cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai fazer uma roupa, mas eu tô falando aqui de forma geral para vocês entenderem a importância da modelagem, tá? Não sejam essas pessoas frustradas que né, tipo assim, eu só erro, eu só desperdiço tecido, porque isso tudo é falta de saber a modelagem. E eu tô aqui para ensinar modelagem de graça para vocês, tá bom? Não custa nada o caminho da modelagem, vocês têm a chance de aprender uma modelagem que é super maravilhosa, a modelagem do corpinho aqui. Eu tenho uma técnica diferente de fazer, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão acertar muito, tá bom? Bom, por hoje é isso, né? Vamos ficar por aqui nessa aula, acho que eu já falei demais. Eu peço desculpas se eu falei muito rápido, porque minha cabeça fica fervendo de informações, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem que podem perguntar no grupo de monitoria, lá das 18 às 19h30, tá bom? Então anotem todas as dúvidas que vocês tiverem aí, enquanto vocês assistem os vídeos, para poder perguntar, tá bom? Na próxima aula eu venho com a tiragem de medidas. É um vídeo antigo que eu peguei, mas é um vídeo muito bom que eu tenho de tiragem de medidas, então eu vou passar ele para vocês, tá? É isso. Fiquem com Deus, até a próxima aula.